E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já faz um tempo que eu não gravo na rua. O inverno aqui em Portugal está muito severo, muita chuva, muitas tempestades, pouco sol. E sempre que eu estou de folga está o tempo nublado, chovendo. Mas hoje finalmente está nublado, mas não está chovendo. Então eu decidi vir pra rua e gravar algum vídeo aqui andando mesmo. Vou procurar um local mais calmo aqui pra gente falar um pouco. Bom, tem um assunto que tem me intrigado bastante e eu pensei em trazer aqui pro canal, falar um pouco sobre ele. Afinal, esse canal aqui é quase um diário, né? É um local onde eu trago minhas ideias, compartilho coisas que eu penso, coisas que muita gente concorda, outras que outras pessoas não. Mas, quando eu tenho alguma ideia que fica muito tempo na minha cabeça, eu quero trazer aqui pro canal e compartilhar. E isso é uma coisa boa porque eu, no futuro, minha família, meus filhos, vão poder ver meus vídeos e pensar um pouco sobre essas coisas que eu fico matutando aqui, né? E o tema de hoje é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo em falar aqui, que é sobre a minha área profissional. Para quem não sabe, eu sou barbeiro. E esse ano é um ano simbólico porque eu completo 10 anos na profissão. Eu comecei em 2016. E essa frase aqui, do Marco Aurélio, de um livro que eu estou lendo há poucos dias, que é o Meditações, tem me deixado muito encucado, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. E para começar do começo, eu quero falar um pouco sobre o destino, né? Eu sempre acreditei em destino até os 20 anos, sei lá, 18, 20 anos. Depois eu parei de acreditar, eu achava que era besteira, que nada disso existe. E hoje eu não sei de nada, eu não sei se o destino existe ou não. Eu não sei se as coisas estão premeditadas, não sei se Deus escreve para nós, eu não sei se é o universo, ou não sei se realmente temos escolhas sobre as coisas que fazemos e vamos viver. Minha história como barbeiro começou antes de eu me tornar barbeiro. Porque o meu pai já era barbeiro antes, a minha mãe era costureira, então eu sempre fui influenciado dentro de casa a ser dono do próprio negócio, a trabalhar para mim mesmo e a ter um ofício, né, uma profissão. Sendo que eles nunca me disseram, olha, vá ser barbeiro ou vá ser costureiro ou coisa assim. Meus pais nunca chegaram para mim me influenciando a nada disso, eles sempre me influenciaram a estudar. Foi o que eu fiz até sair do ensino médio. Mas assim que eu saí do ensino médio eu não queria ir já para uma faculdade, eu queria trabalhar. Então eu saí lá da roça, da Bahia, e fui para Aracaju, capital de Sergipe. E lá eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei em loja de sapatos, depois trabalhei em uma mercearia. E durante o trabalho na mercearia, eu comecei a ver que aquilo não era para mim, cara. Eu não queria passar 8 horas, 10 horas trabalhando para os outros, para ganhar um salário mínimo e ainda ficar ouvindo críticas e gritos do patrão, sabe? Eu comecei a querer mais do que aquilo. Então eu pensei em empreender. E quando eu pensei em empreender, pensando em várias coisas que eu poderia fazer, veio um estalo na minha cabeça de me tornar barbeiro. E a influência que eu tive do meu pai na Bahia, lá na barbearia dele, era uma barbearia mais simples, de bairro, barbearia de interior. Não tinha nada do que existe hoje nas barbearias da cidade, né? Mas lá em Aracaju eu conheci a barbearia com música, barbearia com conceito, aquela decoração toda legal, equipe grande e tal. Então eu decidi me tornar barbeiro, baseado nessa inspiração toda, né? Do meu pai, barbeiro, das barbearias que enchiam os olhos, assim, lá em Aracaju. Então fui fazer um curso de barbeiro. E antes mesmo de terminar o curso, faltando 2 meses, eu abri minha barbearia. E em dezembro de 2016, eu me tornei barbeiro de fato, comecei a atender na barbearia. E assumo que no começo eu fiquei um pouco intrigado, porque uma parte de mim gostava daquela vibe ali de empreender, de estar ali atendendo os clientes, mas outra parte de mim parecia não estar satisfeito com aquilo, porque é como se eu tivesse escolhido só pelo dinheiro. Mas depois, mais na frente, descobri que não, que eu realmente gostava de fazer aquilo, que eu gostava de ter contato com os clientes, trocar ideia, de conversar na barbearia. E eu comecei a ver a barbearia como algo cultural, uma coisa que preenchia não só a mim, mas também os clientes que iam lá. Eles gostavam de estar ali, gostavam de conversar, trocar ideia. E aquilo se tornou cada vez mais um clube, né? Se tornou uma coisa da comunidade ali. Porque eu sempre atendi em um bairro de Aracaju, que era um bairro mediano, não era periferia, mas também não era área nobre. É um bairro chamado Ponto Novo. E lá as pessoas todas se conheciam, então se tornou uma coisa bem cultural mesmo. Naquela época muitas tendências não existiam ainda. O corte de degradê tinha acabado de aparecer, barba contra óleo quente, as pessoas não sabiam muito o que era. E eu comecei a fazer tudo isso. Eu comecei a fazer cortes diferentes, comecei a fazer barba contra óleo quente. Então a barbearia começou a se tornar popular no bairro e muita gente começou a vir cortar comigo. Muita gente que cortava em outros locais passou a deixar e vir cortar comigo.
Então eu comecei a me tornar um pouco mais conhecido no bairro. A minha barbearia se chamava Nova Grécia. Então as pessoas começaram a frequentar bastante e eu não dava conta, eu não tinha mais agenda para atender. Então o cliente meu da época, que era engenheiro de produção, ele via potencial na barbearia e me aconselhou a aumentar a minha equipe, a crescer a equipe, colocar pessoas para trabalhar comigo, para que eu pudesse atender mais gente e ganhar mais dinheiro na barbearia. Então eu comecei a sair daquele pensamento de só empreendedor individual e passar a pensar como empresa, ter uma equipe. Até fiz um curso de liderança na época, fiz algumas escolhas para que a equipe realmente acontecesse. Mas eu cometi muitos erros, eu coloquei gente inexperiente para trabalhar comigo, eu fui um mau gestor, eu fui um mau patrão, digamos assim. Eu não fui um bom líder, como eu gostaria de ter sido. Para alguns até que sim, para outros nem tanto. Então eu cometi muitos erros sendo líder, sendo dono de barbearia naquele início. Tanto que depois de um tempo eu já estava louco, querendo vender tudo e ir embora para outro lugar e parar de trabalhar ali, né? Eu até pensei em mudar para o sul do Brasil na época, eu tinha um amigo que mora em Cianorte, no Paraná. E pensei também em fechar a barbearia. Até cogitei mudar de profissão na época e estudar outra coisa. Estava com muitas dívidas, fiz investimentos errados, conheci pessoas erradas que tentaram ser meu sócio e deu merda, fui ameaçado de morte. Ou seja, muita coisa ruim aconteceu naquele tempo ali. E um dos motivos que não me fizeram ir embora e largar tudo foi quando eu conheci a minha mulher, a Victoria. Nós nos conhecemos ali em 2019, que foi a época que eu estava já no limite para cair fora e largar tudo. Então eu a conheci e pensei 2, 3, 4, 5 vezes antes de sair de Aracaju. Então continuei, segui em frente, ela me apoiou bastante, me ajudou a me reerguer naquela época que eu estava com muito problema, muita dívida, estava quase com depressão. Então muitas escolhas erradas no meio tempo me fizeram querer largar a barbearia e ir para outra área. Mas como eu estava no Brasil, na minha zona de conforto, era difícil largar tudo ali, eu acabei continuando. E quando foi em 2022, quando eu imigrei para Portugal com a Vitória, eu decidi, chegando aqui, trabalhar em outra área. Eu falei, não, quando chegar em Portugal eu vou trabalhar em qualquer outra coisa, eu já estou cansado da barbearia, já estou cansado de lidar com pessoas e tudo mais, eu quero trabalhar em uma área que, sei lá, que seja uma coisa totalmente diferente. Restaurante, TI, obras, qualquer coisa. Mas a gente sabe que a necessidade faz o homem, né? Então quando eu cheguei em Portugal, eu procurei emprego em outras coisas, fui para entrevista, não deu certo. Eu já estava agoniado na primeira semana, que eu queria trabalhar logo. E só foi mandar currículo para uma barbearia, pumba, fui contratado como barbeiro. Então após 6 anos como empreendedor no Brasil, sendo dono do meu próprio negócio, eu comecei a trabalhar aqui em Portugal como barbeiro, dessa vez como colaborador. E trabalhei assim por quase 4 anos aqui. Mas nesse meio tempo, trabalhando como colaborador em barbearia aqui em Portugal, eu pensei várias vezes em sair da área e mudar para outra coisa. E como eu conversei com muita gente em Lisboa que trabalhava na área de TI, que era nômade, que vinha de outros países, trabalhava aqui em Portugal, vivia aqui, vivia rodando pelo mundo, eu comecei a pensar em estudar TI. Porque eu não contei aqui, mas antes de me tornar barbeiro e abrir minha barbearia em 2016, em 2015 eu fiz faculdade de TI. Eu estudei 2 períodos na Estácio, de análise e desenvolvimento de sistemas, mas depois, por conta do trabalho e da rotina, não consegui vingar, não consegui estudar e tranquei. Eu também gostava da área de TI, gosto ainda, gosto de design, gosto de games e tudo, mas fiquei na barbearia, né? Mais uma vez, eu não sei se foi o destino ou se só foram escolhas minhas. Então chegou um momento, trabalhando aqui em Portugal, logo nos primeiros meses, que eu já estava saturado da barbearia. Então eu larguei a barbearia por 3 meses para estudar TI. Estava com reserva guardada, minha mulher trabalhando, e fiquei estudando TI em casa e tentando procurar emprego dentro da área de TI. Eu também estava influenciado por pessoas que me disseram que a área de TI estava cheia de vagas e tinha muita oportunidade, qualquer um podia entrar. E eu era qualquer um, estava começando a estudar, estava começando na área, né? Apesar de já ter algum conhecimento em computação e tudo mais, eu estava começando ainda. E o emprego não veio. Então eu larguei a barbearia em janeiro de 2023 e em março eu tive que voltar. Tive que voltar para a barbearia que eu estava, inclusive, falei com o dono que eu saí de portas abertas, né, e voltei a trabalhar como barbeiro, como colaborador na barbearia dele. E trabalhei assim por mais 1 ano, praticamente. Trabalhei por um tempo lá, correria, 1 ano ou 2, não tenho certeza agora. Mas chegou um momento que eu já estava saturado outra vez e queria mudar de área de novo. Falei com ele, ele compreendeu, apesar de não ter ficado muito feliz, né, com a ideia. E eu larguei de novo a barbearia, comecei a estudar TI outra vez para valer.
Só que eu fiquei trabalhando em um restaurante à noite, como part-time. Na verdade era um full-time, né? Eu entrava às 4 da tarde e ficava até meia-noite e tal. E mais uma vez eu estava largando a barbearia para estudar outra coisa e trabalhar em outra área. Parecendo que o destino dizia assim, olha, você tem que ser barbeiro, cara, você não tem que estar saindo daqui. E ao mesmo tempo eu corri atrás de outra coisa, eu estava indo contra o destino, entre aspas, né? E cara, eu estudei, perdi horas de sono, perdi horas que eu podia estar assistindo filme com a minha mulher, perdi domingos que eu poderia estar andando na rua, estudando, programando, fazendo projetos, e não veio. O TI não veio, não consegui entrar na área, fiz muita entrevista, fiz entrevistas presenciais, fiz entrevistas online, fiz reuniões e nada do trabalho no TI vir. Ainda sou iniciante, a área de TI está com demanda maior para profissionais de alto nível, pessoas que já são plenos, sênior, que já têm uma certa experiência. Então não estava fácil entrar na área. E foi nesse tempo mais ou menos aí que eu larguei a barbearia, comecei a estudar e trabalhar no restaurante, que meu sogro adoeceu no Brasil e voltamos para o Brasil. Eu e a Vitória. Foi mais ou menos quando o canal começou em janeiro de 2025. Então chegando lá na Bahia, chegando lá no interior, para cuidar do pai da Vitória, viver lá com minha família, a Vitória, eu decidi abrir a mercearia com ela, um mini mercado, e também decidi criar galinhas e tudo mais. E trabalhava na barbearia só os fins de semana, a barbearia do meu pai. Eu ia os fins de semana trabalhar no povoado, durante a semana eu ficava só no mini mercado, na roça, gravando vídeos, por exemplo. Mais uma vez colocando a barbearia de lado, né, deixando já quase de escanteio mesmo. Tanto que antes de voltar para Portugal, eu não estava nem indo mais para a barbearia direito. Eu tinha sábados que eu não ia, falava com outro rapaz para ir, tinha domingos que eu também faltava. E chegou um ponto que eu já ia largar a barbearia de vez e tchau. Quando voltamos para Portugal, eu já tinha certeza que eu ia trabalhar de novo na barbearia, porque é a área que eu tenho mais experiência, tem muita oferta de emprego. Então eu falei, não, eu vou voltar para a barbearia e depois com o tempo eu posso estudar TI de novo e tentar uma vaga no TI. Então eu trabalhei por mais 6 meses como colaborador aqui em Portugal. E quando chegou uma altura, no final do ano passado, a dona disse que ia fechar a barbearia e que não ia ter mais barbearia onde eu estava trabalhando. Ou seja, eu poderia ir para a barbearia nova que eles iam abrir em outra cidade, que é na Maia, ou fazer o que eu quisesse. Foi então que eu decidi empreender outra vez, né? Eu empreendi de 2016 a 2022. Depois vim para Portugal, trabalhei como colaborador, como funcionário há muitos anos e finalmente eu poderia empreender de novo se eu quisesse. E foi isso que eu fiz, decidi empreender. E agora, nesse momento, eu estou trabalhando como barbeiro, estou empreendendo outra vez, eu sou dono do meu negócio, aqui em Portugal, finalmente. E por isso decidi gravar esse vídeo, porque será que foi o destino? Será que foi o acaso, as escolhas? Será que foi bênção de Deus? O que será que me fez voltar para a barbearia outra vez e agora de novo como empreendedor? Eu não sei o que foi que causou tudo isso, de fato. Só sei que as coisas foram acontecendo, fui fazendo minhas escolhas. E ler essa frase desse livro aqui do Marco Aurélio, que eu vou colocar de novo aqui, me fez refletir muito sobre isso, né? Sobre amar a arte que eu aprendi. Porque muitas vezes a gente aprende uma coisa, um ofício, e acha que por ser muito simples, ou por ser muito cansativo, tem coisa muito melhor para fazer, tem coisas melhores para aprender, né? Trabalhos mais intelectuais ou em outras áreas e tal. Só que muitas vezes, cara, a gente só precisa abrir os olhos pro ouro que está ali na nossa frente, né? E a barbearia para mim sempre foi isso, sempre foi um ouro, uma oportunidade que estava ali. Eu sempre tentei fugir, achando que poderia fazer outra coisa, ou sei lá, melhor ou pior, não sei. Mas eu sempre voltei para aqui, para a barbearia. Então eu decidi trazer essa reflexão para você que tem uma área, um ofício, uma profissão, que você muitas vezes pode enxergar só problemas, só coisas ruins. Então feche os olhos, pense um pouco e agradeça a essa profissão que você aprendeu, esse ofício que você aprendeu. Aprenda a valorizar um pouco mais isso. E só mude, cara, se você realmente tiver convicção de que você vai para uma coisa muito melhor. Porque hoje eu não tenho mais pretensão nenhuma de largar a barbearia, de verdade. Só se for para viver na roça outra vez, como eu estava antes, que o futuro a Deus pertence. E que eu decida, sei lá, ter uma barbearia pequena na cidade e cuidar dos bichos no interior. Ter ali um mini mercado outra vez, que é uma coisa que eu gostava. Mas vivendo aqui em Portugal hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa, de verdade. O TI me fascinou por muito tempo. Eu pensei muito tempo em trabalhar com tecnologia, com computação, com programação. Mas hoje eu perdi um pouco do brilho, sabe? Eu comecei a ver o tanto de variáveis que tem ali dentro para... Desde você se vender o tempo todo nas redes sociais, no LinkedIn para arrumar emprego,
até você estar se prostituindo por preço, cobrando muito barato e tudo mais, e sendo desvalorizado em entrevistas, né, entrevistas de emprego que dizem que você não tem potencial, que precisa de alguém mais qualificado e tudo mais, eu comecei a perder um pouco do encanto. E também comecei a ver que algumas coisas dentro do TI são muito abstratas, né? Não consegui entender realmente como funcionava as etapas de um projeto para entregar um produto e tudo mais. E comecei a ver que eu prefiro algo mais concreto, algo mais tangível assim. E a barbearia sempre foi isso para mim. É um local simples, é um local de cultura, um local concreto, com pessoas de verdade que eu posso tocar e sentir, cortar cabelo e tudo mais. E isso para mim faz muito mais sentido hoje. Precisei correr para casa porque estava chovendo muito lá fora. Parece que só foi eu sair e começou a chover. E só para concluir o vídeo, eu hoje não pretendo ser o melhor barbeiro da cidade, eu não pretendo dar aula de barbearia, coisa que eu já fiz no passado. Eu não pretendo ficar rico sendo barbeiro, sabe? Eu fico muito feliz, eu já fico muito satisfeito em ser o melhor barbeiro possível para meus clientes, em ser o melhor marido possível para minha mulher, em ser o melhor filho possível para meus pais também. Então, para mim é isso. Eu não quero atingir grandes públicos, também não tenho pretensão em ter o maior canal aqui do YouTube. Eu já fico muito contente em ser um cara simples, com um canal simples, com uma família simples, fazendo coisas simples que me deixam satisfeito. E é isso, esse vídeo é um agradecimento à barbearia que me trouxe até aqui e às pessoas todas que me apoiaram, que fizeram com que eu chegasse até aqui. Minha família, minha mulher, meus clientes, meus amigos e vocês aqui que me assistem também aqui no YouTube. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.